Olá, tudo bem? Eu fiz uma tradução muito estimulante de um livro de um escritor norte-americano, ou estadunidense, como se costuma dizer hoje, chamado David Foster Wallace. Esse escritor nasceu no mesmo ano em que eu nasci, em 62. Se estivesse vivo, estaríamos comemorando neste ano de 2023 61 anos de idade. Mas, infelizmente, David Foster Wallace morreu em 2008, né? em, em circunstâncias trágicas. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu queria mesmo falar é sobre a tradução deste livro, que se chama Isto é Água. Não é um livro qualquer, na verdade, um discurso de formatura que o David Wallace pronunciou numa formatura de universitários num college norte-americano. E é muito interessante porque esse autor não era um acadêmico, embora tenha feito universidade, embora tenha estudado filosofia, letras, tenha dado aulas sobre escrita criativa no âmbito universitário, acadêmico. Ele não era um universitário de carreira, não era um professor universitário, um pesquisador deste mundo. Portanto, fazer uma palestra, uma palestra, fazer um discurso de formatura foi algo inusitado e só aconteceu uma vez na vida dele. Ele deu essa palestra em 21 de maio de 2005, portanto, 3 anos antes de morrer. E nessa altura, portanto, ele já era um nome conhecido da literatura mundial. É, Ele é considerado uma espécie de James Joyce do século XXI, pela complexidade do seu texto, pela ironia, e por saber retratar o nosso momento cultural, o momento histórico que estamos vivendo, carregado de, de uma coisa que um autor chamou de complexidade irrelevante. Quer dizer, isso tem muito a ver com a idade mídia, tem muito a ver com excesso de informação, com ambientes tóxicos, né, em que nós nos metemos por várias razões. Este mundo conturbado que nós estamos vivendo, que sentimos na pele diariamente, né? Um, um, uma categoria muito presente na literatura deste autor é a categoria do tédio. E um crítico literário disse justamente isso, que David Wallace é muito bom em encarnar a plenitude do tédio. E isso está no livro dele, Graça Infinita, num livro dele também chamado Rei Pálido, que na verdade é um romance inacabado, né? É um romance póstumo e inacabado. E na literatura de David Wallace nota-se muito isso. O mundo não faz sentido, existe uma burocracia imensa, existe uma perda de tempo enorme, nós estamos meio sem rumo, os jovens ficam perdidos nos TikToks da vida, e enfim, todo esse quadro que tem muito a ver também com a decadência do capitalismo, com a perda daquele glamour, né, da pessoa que se faz a si mesma, que vai conquistar o mercado. Tudo isso arrefeceu bastante. Hoje nós sentimos no ar uma atmosfera de um certo desencanto, de uma certa frustração generalizada com relação à própria vida. E isso os escritores captam muito bem. Quanto mais sensíveis, mais sofrem. Quanto mais sofrem, e mais expressam isso na sua literatura. Foi o caso do David Wallace. Esse panorama, esse contexto, para explicar um pouco o que o discurso traz. Esse discurso de formatura, ele já diz logo no início, não é um discurso alienado, um discurso de exaltação do diploma, de exaltação do mercado. Ao contrário, ele procura mostrar para os jovens formandos que a obtenção daquele sofrido diploma, pode ser, no entanto, não é uma credencial que garanta ao jovem, ao jovem adulto, uma vida de sentido, uma vida cheia de sentido, uma vida que tenha significado real, né? Porque não é isso que vai
conferir a uma pessoa, a uma vida, significado. E é esse o conteúdo do discurso. É um discurso que vai na contracorrente. Não é uma celebração, a vitória, o sucesso. Não é esse o tom do discurso, mas é um tom filosófico, um tom de reflexão e que ao mesmo tempo é bastante inteligente e bastante convincente. Na leitura do Isto é Água, né, a gente percebe que esse pensador, esse escritor, esse homem do nosso tempo, leva muito a sério a ideia de que precisamos pensar, de que no meio dessa vertigem, no meio dessa falta de sentido, no meio dessa frustração, o caminho é uma reflexão responsável, né? Nós somos aquilo que nós pensamos, não foi o que ele disse, mas podemos dizer isso lendo esse discurso. Nós somos responsáveis pela nossa vida e nossa vida precisa ser pensada, que na verdade é um ideal da filosofia, né? A vida observada. Nós temos que observar a nossa própria vida e tomar decisões. E no começo do discurso ele traz uma história, uma pequena historinha que vai dar o tom do discurso. A história é muito simples. No oceano está vindo um peixe velho, um peixe de idade, né? Nadando lá no meio do oceano, e no sentido contrário, dois peixinhos se aproximando, dois peixinhos novinhos se aproximando. Quando esses peixinhos passam pelo peixe mais velho, o peixe mais velho pergunta para eles dois: "E aí, rapazes, como é que está a água hoje?" E aí os peixinhos continuam nadando e um olha para o outro e fala assim: "Mas vem cá, que história é essa de água?" Então, com essa pequena parábola, David Wallace nos fala de que o jovem, né, o jovem ainda não sabe reconhecer o próprio ambiente em que está. Quer dizer, a própria água que nos envolve a todos, a nossa atmosfera, nosso mundo, a nossa realidade e que faz com que nós existamos, essa água nos é desconhecida. Por isso que o discurso se chama Isto é Água, porque ele pretende, e sem nenhum tom moralista, ele fala: "Olha, eu não tô aqui, não sou o peixe mais velho que vem ensinar os peixes novinhos, eu simplesmente estou contando essa história para que nós despertemos para uma realidade. O fato de ter concluído um curso universitário não nos dá consciência do que está acontecendo na água, no mundo, ao nosso redor, e que, portanto, precisamos abrir os olhos, né? Abrir os olhos para conhecer melhor essa realidade cotidiana, naquilo que ela tem de entediante, de chato, de difícil, mas é nesse ambiente em que nós estamos que nós podemos crescer, amadurecer como seres humanos. Essa é a mensagem do discurso. Muito bem escrita, muito bem. Na verdade, foi um discurso, né, pronunciado, mas é um texto também, e agora está como texto pela editora Filocalia, de São Paulo, numa edição muito cuidadosa, muito bonita, né? Tem umas super orelhas aqui, né? Que quase que são a água que envolve o próprio livro, né? Esse azul aqui muito bonito e esse escuro, esse negro da capa que fala da profundidade, né? Da profundidade dessa água, como nós não enxergamos esse fundo profundo da água e precisamos despertar para isso. O subtítulo do livro é Alguns Pensamentos sobre Como Viver de Modo Mais Humano. E eu tranquilamente recomendaria esse livro como presente para recém-formados ou para estudantes que estão começando agora na vida universitária, que estão ingressando na universidade. Porque esse livro ajusta a nossa visão e nos mostra que o estudo, os cursos, os diplomas, os certificados, tudo isso faz parte do jogo, mas não é nisso que está o nosso crescimento como seres humanos, como seres pensantes, como seres capazes de encontrar um sentido para a vida. Então, David Foster Wallace, pela editora Filocalia, Isto é Água. Como eu disse, foi uma tradução muito estimulante, gostei muito de fazer esse trabalho, agradeço a editora ter acolhido essa ideia.
A nota trágica, né, que não invalida tudo isso que eu disse, tudo isso que David Wallace escreveu, é que ele se matou em 2008. Né? Ele era um homem que vivia profundamente deprimido, tomava medicamentos, lutava para sair daquela condição, mas não suportou e, infelizmente, tirou a própria vida. Mas o que é importante nesse dado é que ele, de alguma maneira, reflete a própria condição suicida de uma humanidade que se perde e não consegue reconhecer o seu lugar nesse grande oceano da vida. Então, pela sua sensibilidade e pelas suas condições, vamos dizer assim, físicas e orgânicas, né, ele não conseguiu suportar a dor, o sofrimento e esse tédio profundo que está à espreita de todos nós. Então, vamos pensar, vamos filosofar, vamos descobrir que água é esta. Um abraço.